Vamos falar agora dos sensores. Os sensores fazem parte da base aí da robótica. Nós dividimos a robótica em 4 pilares: programação, mecânica, eletrônica e sensores. Os sensores são a forma como os robôs percebem o mundo à sua volta. Então, você vê aí, que os sentidos humanos proporcionam a experiência do ser humano com o mundo à sua volta. A professora pode abordar aí cada um dos sentidos para que a criança entenda melhor essa relação dos sentidos humanos com os sensores. Então você percebe aí que os sensores são a forma como o robô vai perceber esse mundo à sua volta, como ele vai sentir, vai ver, vai enxergar as coisas ao seu redor. Então, os sensores, eles são basicamente um dispositivo que tem função de detectar e responder a algum estímulo. Então, você tem sensor aí de calor, de luz, de movimento, de presença, entre outros. Então, o sensor, ele percebe o estímulo, por exemplo, um som, e ele aciona algum componente para responder a esse estímulo. Então, ele pode acionar qualquer componente, seja um motor, um LED, ele pode interagir com este componente a partir de um estímulo externo. Então, você tem aí essa reação ao ambiente através dos sensores. Então, você vê nessa imagem o sensor de som, que é esse redondinho aí, e você percebe também o sensor de infravermelho, que está sendo representado por essa luzinha preta e branca. Esse sensor de infravermelho, ele tem várias aplicações. Ele pode perceber uma linha, por exemplo, ele pode perceber um obstáculo. Então, nós temos várias aplicações para esse sensor de infravermelho. O sensor de som, por exemplo, você pode responder, por exemplo, mandar acender a lâmpada através da sua voz. Nesse exemplo aí, você vê um robozinho percorrendo aí um limite. Então, ele está limitado por uma linha preta. É o sensor aí, IR de infravermelho também, ou sensor de linha, percebendo essa linha e fazendo com que o robozinho permaneça dentro desse limite. Nesse exemplo, você já tem um sensor de ultrassom acionando o motor. Então, olha lá, ele percebe o obstáculo e aciona o motor. Nesse outro exemplo também, um robozinho que limpa a casa aí, percebendo os obstáculos e se desviando deles. Então, você tem várias aplicações para os sensores. Então, olha lá, sensor acionando outros componentes. Muito utilizado é o sensor de presença, né? Então, você tem a aplicação dele aí, acionando a abertura e o fechamento da porta a partir ali da presença, né? Muito usado em shoppings, em lojas. Pode colocar dessa forma para os alunos. Nesse caso aí, a abertura da torneira, a partir da percepção aí, sabonete também, a partir da percepção aí da mão se posicionando em frente ao sensor. Olha outras aplicações aí desse sensor de presença, né? Muito legal a usabilidade desses sensores. No caso do poste de luz, olha, percebe quando está escuro, aciona aí as luzes para acenderem. Quando está claro, já aciona para apagar as luzes. Então, a gente vê
que é uma aplicação excelente aí, a questão da iluminação pública, por exemplo. Nesse caso, a gente percebe o sensor de toque, muito utilizados nos nossos tablets, celulares, onde a gente pode controlar tudo aí através do toque, inclusive percebendo aí senha de banco, essas coisas, né? Sensor de som, no finalzinho eu dou um exemplo aí de uma criança mandando acender a luz aí a partir da voz, a partir do som. Pode ser uma palma, qualquer som aí fazendo a luz se acender. No final, nós temos como prática para essa aula um robozinho em forma de caranguejo que vai fazer a diversão das crianças aí, onde eles vão perceber o sensor de obstáculo, fazendo o caranguejo fugir de um lado para outro. Pode fazer uma rodinha, um círculo com as crianças e colocarem eles aí para brincar, percebendo o sensor de obstáculo.